E aí, irmãs, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou fazer para vocês uma demonstração do design personalizado com rena, tá? Nessa cliente a gente vai utilizar a rena da Menela, cor castanho escuro e um pouquinho do castanho claro também, beleza? Ela tem uma sobrancelha um pouquinho mais, com os pelinhos mais médio, né? Mas aqui eu vou ensinar para vocês o mapeamento, retirada de pelos na pinça, na cera, e depois a aplicação de rena, finalização, alinhamento de rena, né, que é muito importante pra gente entregar um resultado bem bacana. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você aprender esse passo a passo simplificado. Eu vou começar higienizando essas sobrancelhas aqui com o meu frasquinho Pump, ó. Vou depositar um pouquinho nessa sobrancelha e também nessa sobrancelha. Escorreu um pouquinho. Deixa eu pegar minha escovinha. Ó. Aí eu venho com a escovinha para tirar toda a sujidade da pele. É muito importante essa etapa. Porque se a cliente tá com suor, excesso de maquiagem, né? Qualquer tipo de sujidade, então a gente precisa remover tudo antes de iniciar. Então vem com a escovinha levemente, não precisa colocar força, tá? Pra não machucar a cliente. E a gente vai vir com o algodão e água para remover essa espuma da higiene. Então, ó, a gente vem tirando toda a espuminha. Lembrando que tem que deixar a pele bem seca, tá? Porque senão a gente não consegue fazer o mapeamento. Passa bastante água, tem que tirar também toda a espuma. Deixa a pele bem limpinha. Eu gosto de usar um ventilador para garantir que a pele tá seca. Então, no caso, eu vou utilizar esse aqui. Deixar a pele bem sequinha. Aí eu venho passando o dedo nos pelinhos pra garantir mesmo que tá secando, ó. Aí quando eu já sinto que a pele tá seca, aí que eu vou iniciar o procedimento. Então a gente vai vir com a linha. Eu vou pegar uns 30 centímetros dessa linha, que é 100% poliéster. Vou estourar ela aqui na mão mesmo. Lápis dermatográfico. Aí eu vou deixar essa linha toda suja, ó. Tem que deixar ela bem pretinha mesmo. Uma linha rosa, né? Então deixa ela bem pretinha. Ó, deixa ela bem sujinha de lápis. Então, ó, eu vou começar aqui encontrando o ponto central dessas sobrancelhas. A gente vai se basear no meio dos olhos dessa cliente. Vamos se basear aqui, ó, na linha lacrimal, tá? Então a gente vai encontrar um meinho através disso. Eu não gosto de fazer me baseando no nariz, porque às vezes tem nariz que é um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, e acaba não ficando simétrica, tá? Então a gente vai pegar essa linha, vou apoiar o meu dedão aqui no nariz da cliente, ó. Encontro o meio certinho, certifique que essa linha tá reta, e a gente vai arrastar pra cima, até porque pra baixo não tem como. Então a gente vai, ó, colocar a linha e arrastar pra cima, certo? A pele dela é bem fácil de pigmentar, ó, já pigmentou. Lembrando que não posso fazer um movimento da linha de vai e vem, porque senão vai ficar uma marcação toda suja, tá? Então a gente tem que fazer uma marcação bem precisa. Ou você só vai com a linha, ou você só vem. Então aí a gente marcou aqui, ó. Agora vamos precisar do paquímetro. Ó, paquímetro. Aí a gente precisa encontrar o ponto inicial dessas sobrancelhas. A gente vai ter que ir medindo pra ver. Lembrando que o máximo que a gente coloca no paquímetro é 2,5 e o mínimo 1,5, tá? No caso aqui dessa cliente, vai no 2. Se a gente coloca no 2,5, vai ficar uma sobrancelha muito afastada, tá? Ó. Então a gente vai colocar aqui no 2. 2 centímetros. Aí, agora, vamos pegar o lápis dermatográfico de novo, ó.
pegar aqui a pontinha, porque o meu acabou quebrando, vou passar aqui, ó, na haste do paquímetro. Certo? Passei. Aí agora a gente vai vir aqui novamente, lembrando que, se baseando nessa linha do meio, desse lado e desse lado precisa ter a mesma medida. Então, ó, coloquei o paquímetro na pele, vou arrastar levemente. Já marcou. Aí agora vamos pegar a linha novamente, que a gente já utilizou para fazer a marcação central, e vamos arrastar ela na marcação que a gente acabou de fazer, lembrando que tem que estar sempre bem retinha, tá? Ó, coloquei e arrastei. Certo? Então percebam que aqui e aqui tem a mesma medida, ó, quase que um dedinho. No caso, 1 centímetro e 1 centímetro, certo? Agora a gente vai encontrar o ponto final. Então, eu vou pegar essa linha, vou enrolar um pouquinho no dedo indicador, nos 2 dedos indicadores, vira um pouquinho o rosto. Aí eu vou colocar, ó, lá no arco do cupido, cantinho do nariz e lá no cantinho dos olhos mesmo, tá? Não é dos cílios, é bem no cantinho do olho. Aí eu coloco, confere se tá retinha, levanta um pouquinho e arrasta. Tem que tomar bastante cuidado pra linha não acabar descendo, tá? Ela tem que ficar retinha na marcação que a gente acabou de fazer lá no cantinho dos olhos. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, coloquei no cantinho dos olhos e arrastei, certo? Já marcou. Os 2 lados está pigmentado. Aqui tá um pouquinho mais claro, eu vou só reforçar. Aí agora vamos utilizar o paquímetro novamente. Vamos tirar a medida total dessa sobrancelha. A sobrancelha dela é um pouquinho mais larga, eu vou colocar aqui 5,5 no paquímetro. Vamos conferir, ó, deu certinho. Então, se a gente tem uma sobrancelha de 5,5 centímetros, lembrando que o corpo que vai do ponto inicial até o ponto alto, o ideal é que seja maior. Tem que ter uma proporção de 40%, na verdade de 60%, e a cauda de 40%, tá? Lembrar que o corpo é sempre maior do que a cauda. Então, aí a gente coloca aqui, né? Ó, 5,5, belezinha nas duas. Então, o corpo, ele vai ter uns 3,5, provavelmente, ó. Deu exatamente 3,5. Aí a gente vai pegar o lápis novamente e vai passar aqui no paquímetro, ó, de novo. Lembrando que a gente usa o paquímetro mais para se basear mesmo, para ter uma assimetria mais certa, tá? Só que nem sempre vai ficar exatamente na medida do paquímetro. Ó, mas aqui no caso dela deu certinho, então a gente vai arrastar aqui no ponto alto, pra gente saber aonde que é, né? O ponto mais alto dessa sobrancelha. Ó, certo? Então, se a gente tem 3,5 aqui, na cauda provavelmente a gente vai ter 2 centímetros. Ó, vira um pouquinho pra cá. Ó, deu certinho lá no finalzinho da sobrancelha dela. Ó, certo? Aí agora que a gente já encontrou essas medidas do comprimento total, do ponto alto, do corpo e da cauda, agora a gente vai vir encontrando os pontos, né, da altura dessa sobrancelha, no caso é a espessura. Então a gente vai utilizar o paquímetro novamente para ver aonde que essa sobrancelha vai começar. Lembrando que a gente tem que deixar elas nas mesmas alturas. Ó, paquímetro. Agora nós estamos falando de milímetros, tá? Quando a gente fala de espessura, nós estamos falando de milímetros, certo? A gente vai pegar aqui, ó, paquímetro. Eu vou colocar uma espessura de 8 milímetros para ela. Ó, 8 milímetros. Aí eu vou lá no último pelinho, me baseio nele para eu poder marcar.
Vou vir com a caneta em gel branca. Ó, encosta na pele e marca um pontinho bem no pontinho da haste do paquímetro, ó. Lembrando que na outra sobrancelha tem que estar na mesma altura, tá? Então, aí eu vou lá de novo, ó. Coloquei o paquímetro na pele e venho fazendo o pontinho. Lembrando que a sobrancelha, o ideal é que ela vá afinando gradativamente, ou seja, ponto inicial sempre vai ser mais grosso, ponto alto um pouquinho mais fino e a cauda mais fina que o ponto alto. Então, ela vai afinando. O ponto inicial, ele nunca pode ser mais fino e a gente engrossar aqui na cauda, tá? Senão vai ficar desarmonioso. Então, aí agora, se aqui eu tenho 8 milímetros, provavelmente no ponto alto eu vou ter 7, tá? Então, eu vou diminuir coisa de 1 milímetro. É um detalhe que faz total diferença. Então, eu vou encostar aqui, ó, me baseando na marcação que eu fiz do ponto alto. Ó. No caso, é aqui. Coloquei o paquímetro. Vou fazer o mesmo procedimento ali do início, ó. Pontinho em cima, pontinho embaixo. Vira assim. E desse lado a mesma coisa. Bom, feito isso, agora a gente vai vir com a linha novamente pra gente ligar esses pontos. Então, eu vou pegar a linha, vou enrolar toda no meu dedo, ó. Ela tem que ficar menorzinha, tá? Tem que ficar bem menorzinha agora. E o meu dedão, ele vai ficar em cima, ó. Então, eu coloco. E arrasta. Linha sempre bem retinha. E só faz o movimento com a linha para um único lado. Não faz o movimento de vai e vem. Pra não deixar uma linha grossa, ó. Então, pigmentou. Vou passar mais um pouquinho de lápis na linha. Que eu acho que tá ficando muito claro. Aí, agora a gente vai ligar o quê? Os pontinhos, vira um pouquinho. Ponto inicial lá no ponto alto. Ó. Coloquei linha sempre subindo e arrastei. Do outro lado também. Ó, percebam que no meio vai formar um xizinho. Bem nesse meio, ó, eu já vou mostrar pra vocês. Ó, arrastei. Ó, bem nesse meio forma um X. Isso significa que o nosso mapeamento está correto. O xizinho, ele sempre vai formar nessa linha do meio aqui, ó, nessa linha central. Agora, a gente vai encontrar a cauda, que também não muda muita coisa. Coloca lá no pontinho que você fez, lá no finalzinho, ó. E a gente vai arrastar essa linha até lá em cima. Faz o movimento com a linha apenas para um lado, devagar também. Vira assim. Do outro lado, a mesma coisa. E percebam que vai formar um xizinho também lá em cima, ó. Lá na linha central. Certo? Parte inferior das sobrancelhas, eu vou começar por essa aqui, ó. Também o mesmo esquema, tá? Vamos fazendo por parte, ó, pra não ficar desalinhado. Então, aí eu diminuí a linha na minha mão e venho fazendo por partes até chegar lá naquele pontinho do ponto alto. Ó. E a cauda, a mesma coisa, coloca lá no pontinho, finalzinho e lá na testa. Vira assim. Desse lado a mesma coisa, linha sempre subindo. Chegou no pontinho, para. Vamos fazer a cauda. Lembrando que a cauda, ela sempre vai formar como se fosse um Vzinho, né? Porque fica um único pelo, que aqui é mais fininho. Ó, então aqui também formou um xizinho, certo? Vou marcar aqui pra vocês. Ele ficou um pouquinho fora, mas tá certo do mesmo jeito, tá? Formou um xizinho. E aqui na testa também formou um xizinho na linha do meio, como eu falei pra vocês.
Aí agora a gente vai utilizar a caneta em gel e vamos fazer a parte inferior à mão livre, tá? Eu vou esticar bem a pele dessa cliente. Vou vir com a caneta, ela não pode nem estar muito em pé, que senão soltar muita tinta e vai ficar uma marcação grossa. E também não pode estar nem muito deitada, porque senão não solta a tinta, então ela tem que estar no meio ângulo, tá? Ó. Com a mão leve, o movimento vai e vem. Essa caneta, ela tem a ponta bem fininha. Então, a possibilidade dela soltar muita tinta é menor. Ó, o movimento vai e vem, seguindo essa mesma marcação que você acabou de fazer com a linha. E aí, todos os pelinhos que estiverem em cima dessa linha branca e fora serão removidos, tá? Fazendo o mapeamento correto, não tem erro, não tem como o design ficar errado. Ó, aqui desse lado é a mesma coisa, chega lá no pontinho, vem com a mão bem leve, o movimento vai e vem, e tenta não tirar a caneta da pele, tá? Se tirar não tem problema, mas volta pro mesmo sentido da linha. Olha que mapeamento perfeito. Essa cliente, ela não tem muitos pelinhos para tirar, né? Tem bem pouquinho, porque ela fez recentemente. Aí, a parte superior, a gente vai tirar toda na cera, os meios também, tá? E a parte inferior, a gente vai fazer a remoção de pelos na pinça. A cera, eu utilizo essa aqui fria, que ela já vem num papelzinho, da Depil Flex, tá? Essa aqui é de mel, aí eu passo um pouquinho o dedo assim, pra ela dar uma esquentadinha e ficar mais fácil na hora de puxar. Ó. Então, aí eu vou abrir. É uma folha dupla, né? Dá pra gente utilizar os dois lados. Ó. Vou colocar aqui do lado. Pegar essa cera. Vira um pouquinho e vou colocar em cima da nossa marcação. Deixa eu ver o lado que tá mais retinho, que eu acho que é esse aqui. Em cima da marcação, ó, dessa linha preta que a gente acabou de fazer. Coloquei, vou passar o dedo novamente em cima. Esticar bem a pele, muito bem, pra cliente não sentir dor ou correr o risco de não der certo na hora de puxar, né? Então, estiquei muito bem a pele e puxo bem rapidinho, ó. Assim, a gente diminui a chance da cliente sentir dor. Olha só como já deu total diferença só de passar uma fitinha de cera. E do outro lado, a mesma coisa. Ó, vou colocar aqui bem em cima da marcação. Passo o dedo em cima de novo, o mesmo procedimento, puxando sempre sentido contrário do pelo. Coloquei, estica muito bem a pele e puxa. Ficou um resquício de cera? A gente vem com a mesma folhinha e é só puxar. Lembrando que, se eu já utilizei essa cera, não tem como eu usar na mesma sobrancelha. Tipo, utilizar de novo. Coloquei aqui e coloquei aqui. Não dá certo, tá? Porque ela já foi utilizada. Mas não tem problema remover o que ficou. Essa colinha que fica. Aí a parte da cauda, também vamos usar uma cerinha. Que ajuda bastante, porventura, no nosso tempo, né? Sem contar que deixa a pele bem mais limpinha. Vira assim. Ó, coloca em cima da marcação. Estica bem a pele e puxa. Aí depois eu dobro a folhinha e jogo fora. Pode virar. Ó, já facilitou bastante pra gente, né? Pra tirar os pelinhos na pinça. Quase não tem. Saiu praticamente tudo na cera. Aí agora, antes da gente começar a tirar, né? A gente vai passar uma folhinha no meio da cera, né? No meio das sobrancelhas, ó. Essa aqui, ela tá cortada ao meio. Aí, a parte branca, ela sempre vai ficar pra cima, porque a gente vai puxar sempre de cima pra baixo. Porque os pelinhos, eles crescem normalmente sempre pra cima, tá? Em todas as clientes são assim, é natural. Então, ó,
Coloquei. Tomar cuidado para não pegar pelinho que tá dentro e acabar causando falha. A gente vai puxar uma de cada vez, tá? Coloquei e puxo. Sempre rapidinho. Aqui de novo. Agora, antes da gente começar a remoção, vamos cortar esses pelinhos que estão pra fora. Vou utilizar essa tesourinha aqui, ela tem a pontinha bem inclinadinha pra cima. Vamos usar também uma escovinha seca, tá? Então, no procedimento, a gente sempre utiliza duas escovinhas. Uma pra fazer a higienização e a outra pra ir penteando, né? Durante o procedimento, então ela precisa estar seca. Ó, ela tem pouco pelinho pra gente cortar. Aí, como que a gente faz? Vou apoiar o meu indicador da mão esquerda aqui pra fazer esse lado da sobrancelha. No caso, a sobrancelha direita. Aí eu venho com a tesourinha apoiada no meu indicador e cortando todos os pelinhos que estiverem pra fora. A gente tem que sempre pentear por o sentido que cresce esses pelinhos, tá? No caso dela, ó, naturalmente os pelinhos já crescem pra cima, tá? Então não tinha muito que tirar mesmo. Nessa sobrancelha, eu vou do outro lado da cliente. Ó, a tesourinha fica nessa mão. Indicador aqui. E a gente vem aparando, tirando todos os pelinhos que estão ultrapassando a marcação que a gente fez. Olha só. Gente, olha que diferença só de tirar os pelinhos da parte superior. Parece até que já tá pronta, né? E agora vamos pegar, eu vou utilizar essa pinça aqui que eu gosto bastante, da Solingen. Ela tem essa pontinha mais fina. É conhecida como ponta cabeça de cobra, ó, que parece uma cobrinha. Eu gosto bastante, lembrando que ela é uma pinça que a gente tira pelo por pelo, tá? Vou deixar a sobrancelha bem limpinha. Vindo um pouquinho. Aí agora eu venho vendo se ficou algum pelinho pra fora que a cera não puxou. Aí eu venho esticando bem a pele. E agora, ao contrário da cera, a gente vai puxar o pelo sentindo o crescimento dele. Então, se ele cresce pra cá, eu tenho que puxar ele pra cá. Se ele cresce pra lá, eu puxo pra lá e pra cima no mesmo sentido, tá? Então, ó, estica bem a pele. Outra coisa também, ó, vou fazer um pelinho aqui na parte de baixo pra vocês entenderem. Você tem que esticar bem a pele. Nunca pega o pelo pela ponta dele. Sempre encosta lá pertinho da pele, perto da raiz e puxa. Ó, encostei, puxei. Encostei, puxei. Em todos os pelinhos, pra não correr o risco de quebrar esse pelo, da cliente sentir muita dor. Irmãs, eu também gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Não se esqueçam de deixar o like se você gostou do vídeo. Vou deixar também o meu Instagram aqui na descrição para vocês que quiserem me acompanhar. Lá eu mostro mais dicas, mostro também o meu dia a dia. Vira um pouquinho. Ó, venho tirando todos esses pelinhos. E aí eu gosto de vir passando o dedo ou até mesmo uma escovinha. Tanto na pele, pra não ficar nenhum pelinho atrapalhando de tirar os outros. E tanto na pinça, tá? Então aí vocês vêm limpando a pinça. Os pelinhos dela é mais fino, então a gente tem que vir com bastante cautela. Cuidado pra não beliscar a pele da cliente. Ó, todos os pelinhos que estão em cima da linha branca a gente vai remover também. Lembrando que o alinhamento ele faz total diferença no nosso resultado. O alinhamento seria o quê? Um pelinho do lado do outro, é a gente deixar bem alinhadinha essa sobrancelha, né? Na régua mesmo. Aqui ficou alguns pelinhos mais fininhos, a gente vem puxando ele sentindo o crescimento que é pra cima. Mas só de tirar esses pelinhos já dá total diferença. Então, ó. Acredito que aqui já foram todos removidos.
Aqui em cima tem alguns ainda. Então a gente vem deixando tudo bem limpinho. Tirando tudo, ó. Vira assim. Pele bem esticadinha. Removendo todos esses pelinhos que são até os mais fininhos, né? Aí, pra dar um acabamento melhor, se você já tem experiência com a lâmina, no meu caso eu tenho, então eu gosto de trabalhar com a lâmina solta. Mas hoje em dia também tem aqueles aparelhinhos elétricos, né? Que dá pra deixar um acabamento mais limpinho. Removendo todos os pelos. Eu vou utilizar aqui essa daqui da Lorde. Uma caixinha que já vem com bastante lâmina e ela já vem cortada, é própria pra isso, tá? Ou também pra colocar na navalha. Vou abrir aqui com vocês. Bom, aí eu gosto de usar pra dar aquele acabamento melhor. E sempre de luva, tá, galera? Pra não cortar a mão. Tomar muito cuidado também pra não cortar a cliente. Estica bem a pele, vem com a lâmina deitada. Eu dou uma dobradinha nela assim, ó, pra ficar mais flexível. E venho passando nessa pele com muito cuidado. Isso tira todos aqueles pelinhos que são mais fininhos e não deixa engrossar, tá? Mas pelo acabamento mesmo. Vira assim. Eu costumo passar mais nessa parte de baixo, né? Onde fica mais esses pelinhos. Estica bem a pele e vem com a lâmina mais deitadinha. Já dá outra cara. Parece até que clareia mais a pele, ó. Como o mapeamento dela tá certinho ainda, eu não vou fazer outro pra fazer a aplicação de rena. Mas, se caso perder muito, né, se a gente colocar muito a mão em cima e aí dar uma clareada, sair um pouco da marcação, a gente faz novamente, contornando somente em volta do design mesmo, tá? Não precisa usar o paquímetro para medir tudo de novo. A gente vai seguir conforme o design que a gente acabou de fazer. Nesse caso, eu vou manter assim. Vou só dar uma limpadinha aqui na testa dela. Um algodãozinho com água mesmo já sai. No meio tem uns pelos mais fininhos ainda. Eu venho removendo. Aqui também. Deixa a pele limpinha. Aí agora a gente vai vir com a rena. Essa marca aqui da Minella, tá? Esse aqui é o nosso fixador. Eu sempre deixo a rena preparada antes de começar o procedimento. Ó, peguei aqui a rena. Um mixer para dar uma misturadinha. Lembrando que a textura dela tem que estar sempre numa textura de ketchup. Nunca pode estar muito líquida ou muito grossa. Essa daqui ela tá ideal, tá perfeita. E já pode ser aplicada na pele. Eu vou utilizar para fazer o alinhamento esse palitinho que ele já vem pronto. Eu compro ele já vem com esse algodãozinho e ele é um pouquinho maior. Mas também tem uns que são menorzinhos, que também dá super certo. Esse aqui, ó. Mas eu gosto desse, tá? Palito para aplicar a rena. Eu não gosto de utilizar pincel, eu gosto do palito. Ó, a gente vai usar esse daqui que é de laranjeira. Aí eu vou pegar o borrifador, já vou vir com esse palitinho molhado, porque qualquer borrado que a gente fizer, a gente já vem limpando, tá? Aí eu tiro um pouquinho do excesso na mão. Ó, vou deixar o palitinho aqui do lado. E vou vir com a rena. Vira um pouquinho. Lembrando que a gente tem que dar leves batidinhas, tá? Com o palito.
Não é arrastando, é dando leves batidinhas para pigmentar bem. Gosto de pegar bastante rena, ó, uma proporção bem cheinha, nada de desperdício, né? Vem colocando, ó. Ó, então eu começo aplicando a rena sempre aqui no ponto alto e levando pra cauda. A gente sempre vai deixar o ponto inicial por último, pra dar aquele efeito mais ombré, aquele efeito mais clarinho no início. Então, ó, sempre com bastante rena. Coloca bastante na pele, vem dando leves batidinhas. Borrou, já vem alinhando, tá? Sempre dentro dessa marcação que a gente fez. Vem com o palitinho deitado, fazendo o alinhamento. Vira um pouquinho. A gente tem que ter muito perfeccionismo, né? Ó, já vem alinhando. Tomar cuidado para não entrar com o palito dentro do desenho. Vem depositando bastante rena na parte aqui do ponto alto. Vem colocando na parte inferior. Sempre dando leves batidinhas. Agora a gente vai alinhar aqui em cima. Palitinho sempre deitado. Gente, não tem erro, tá? É muito treino mesmo. Ó. Tomar cuidado também para não deixar muito fino o ponto final. Vem alinhando, deixando bem retinha, sem deixar aquelas barriguinhas de rena. Parte de cima também. Ó, eu já vou trocar meu palitinho, porque esse aqui sujou bastante. Ó, aí eu tiro o excesso aqui na mão. Não pode estar muito encharcado para não correr o risco de escorrer na rena, tá? Vamos prosseguir aqui, já chegando no ponto inicial da sobrancelha. Aqui não tem problema se você arrastar um pouquinho o palito, tá? Porque a intenção é deixar mais clarinho. Então não tem problema. Ó, vem colocando, depositando a rena e arrastando o palito pra cima. Aí aquilo que saiu fora a gente já vai alinhar. Não pode deixar muito tempo pra fora, né, borrado, para não correr o risco de manchar. Estica um pouco a pele e vem com muito cuidado, paciência, passando o palito, deixando bem alinhada. Aí aqui, ó, a gente vai deixar levemente chanfrado, tá? Nunca muito reto, para não ficar aquele aspecto quadrado. Então, é coisa mínima. Alinhando a parte de cima, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais chanfradinho. Saiu um pouquinho de rena aqui, eu venho e deposito de novo. Ou a mesma que tá aqui dá pra gente consertar, porque foi só um pedacinho. Vira assim. Ó, vem alinhando. Perfeito. Aí, agora a gente vai pegar a caneta em gel. Vamos deixar 15 minutinhos. Aí eu gosto de marcar o horário na testa da cliente pra gente não se perder.
Então, aí eu vou marcar o horário aqui que eu tenho que tirar pra eu não esquecer, tá? Ó. 10:43. Certo? Enquanto essa renda tá agindo, a gente vem pra outra sobrancelha. Bom, enquanto essa rena tá agindo, né, como eu falei pra vocês, vamos estar fazendo aqui a aplicação nessa sobrancelha direita, vira um pouquinho, e é o mesmo processo, tá? Aí agora, eu gosto de ficar atrás da maca, atrás da cliente. Eu tenho uma visão melhor, uma precisão melhor. Vou pegar o palitinho aqui de novo, ó. Bastante rena. Venho depositando. Lá no ponto alto, levando para a cauda. Bastante rena. Dando leves batidinhas para que ela venha pigmentar tanto na pele quanto no pelo. E outra coisa, deixar a pele, no caso todos os pelos, bem acopladinho. Bem mergulhado mesmo nessa rena. Para poder pigmentar todos. Então, venho depositando aqui, levando para o final. A gente tem que focar bastante nas bordinhas, né? Que é aquilo que eu falei para vocês no alinhamento, para não correr o risco de ficar pouca rena, senão vai ficar aquela coisa toda falhada, não fica legal. Então tem que ter bastante rena em toda a sobrancelha. Já venho alinhando. E vai comparando uma sobrancelha com a outra para ver se tá iguais, né? Ou pelo menos parecidas. Aí, como eu tô aqui atrás, eu sempre tenho a visão das duas. Vou colocar um pouquinho mais de rena aqui, que parece que ficou mais ralo. Agora eu venho depositando em toda a parte inferior, deixando bem preenchidinha de rena. Ó, coloca bastante, vem trazendo, dando leves batidinhas. Gente, a textura dessa rena tá perfeita. A gente tem que misturar bem para não correr o risco de ficar aquelas bolinhas, né? Que acaba não dissolvendo e acaba atrapalhando na hora de fazer a aplicação. Ó, já bem alinhando. Vocês perceberam que se a gente alinha na hora que borra, não mancha a pele, né? Mas se deixa passar um tempinho, essa rena da Mirella, ela pigmenta muito rápido e tem pele que absorve rápido. E aí acaba manchando. Vem depositando, aqui não tem problema arrastar, como eu falei pra vocês. Que eu saí muito fora, eu já venho com o palito e alinho. Deixando bem alinhadinho. E é aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas, que técnica e resultado andam juntos. Se você tem uma boa técnica, um bom olho também para observar, você tem um resultado bom que vai fazer com que a sua cliente queira voltar mais vezes. Ó, deposita a rena e puxa para cima. Agora a gente vem alinhando, deixando bem limpinho, em volta, bem alinhadinha.
Mesmo esquema da outra, o comecinho a gente deixa mais chanfrado. Tem cliente que não gosta muito, aí elas pedem para deixar mais reto. Só que na maioria das clientes a gente faz chanfradinho, tá? Eu alinhei. Vem comparando uma sobrancelha com a outra. Se precisar, levanta. Vê se tá tudo certinho. Eu sempre gosto de pedir para cliente levantar depois que eu termino de aplicar a rena, porque deitada a gente tem uma visão. Quando a cliente tá em pé, a gente tem outra. Então, às vezes, tem algum detalhezinho que passa despercebido que a gente consegue consertar com a cliente em pé. Ó, alinhei. Belezinha. Vou comparar agora pra ver se tá uma igual a outra. Aí eu também dou o espelhinho na mão da cliente pra ver se ela gostou, se ela quer que faz alguma mudança. Ó. Vou marcar o tempo também aqui nessa sobrancelha. Mas aqui a gente vai ter que esperar mais um tempinho ainda, mais alguns minutinhos e já vamos remover. Bom, agora que já deu o horário, eu vou remover a rena dessa sobrancelha, né, que foi a primeira que a gente aplicou. Eu vou vir com o algodão e água, tá? Coloco bastante água. Venho removendo normalmente. Só toma cuidado para não encharcar muito o algodão, para não escorrer água no olho da cliente. Olha como já pigmentou. 15 minutinhos, galera. Se a cliente gosta de uma rena mais marcada, pode deixar até uns 20, 25 no máximo, tá? Então, ó. Aí, pra finalizar, nós vamos utilizar esse removedor de manchas da Soft Hair. Ele já tá no talo, né? Esse meu que eu uso bastante. Ele serve pra fazer o efeito ombré e também serve pra remover esse caso a cliente achar que a rena ficou muito escura. Então eu coloco um pouquinho aqui na tampa e eu venho com uma escovinha. Ó, aí eu pego, olha a escovinha aqui. Também não precisa deixar escorrer no produto. E passa levemente lá no comecinho da sobrancelha. Não precisa colocar muita força para não machucar a pele, até porque o produto ele já age por si só, né? Ele já tem esse efeito de clareador. Ó, passa um pouquinho. Esperando um pouquinho para remover a rena dessa aqui. Deixa um tempinho o produto agindo, ó. Uns 2, 3 minutinhos. Ele age bem rápido. Ele é muito preciso. E para remover, a gente também precisa vir com o algodão molhado de água para cortar o efeito do produto. Não pode ser só o algodão seco, tá? Tem que estar com água. Ó, já clareou, tá? Aí agora eu vou vir com a pinça novamente, porque eu percebi que ficou alguns pelinhos pra fora, então eu gosto de deixar bem limpinho mesmo. Ó, vira um pouquinho. Tiro todos esses pelinhos. Passar mais um algodãozinho aqui com água, ó. Passei. Olha como ficou uma rena super natural. Aí agora a gente vai usar o corretivo. Eu gosto desse aqui de pastinha. E um pincelzinho chanfrado. Tô usando esse daqui da Macrylan. Aqui tem a numeração dele, ó, B104, né? É bem chanfradinho. Aí eu vou ver qual é o tom de corretivo que se aplica mais ao tom da pele dela. No caso, eu vou usar esse aqui. Vou fazer uma misturinha desses dois. Então, eu pego
Coloco aqui, ó, na minha mão. Tiro o excesso, né? Até porque a gente não tá com a intenção de mostrar o corretivo, é só pra delimitar mesmo, ficar aquela foto bem legal. Então, vem passando levemente. Toma cuidado para não entrar dentro da sobrancelha. Ó, passei até lá no final. Aí eu venho espalhando esse corretivo com o pincelzinho mesmo. Faz total diferença na hora de tirar a foto. Nada de deixar o corretivo marcado. Então, eu espalho um pouquinho com o pincel. Aí depois eu tiro a luva. E eu vou usar o dedo mesmo pra esfumar, tá? Ó. Ó. Vem dando algumas batidinhas. Já tirei o excesso e olha só como ficou. Agora a gente vai fazer a remoção de rena dessa sobrancelha. E vai ser o mesmo processo. Algodão, água. Molha um pouquinho o algodão. E vem removendo. Limpa a testa aqui também, né? Ó, vou conferir se ficou algum pelinho pra fora. Pinça. Costumo falar para as minhas alunas que eu sou a louca do pelo, porque eu não consigo, gente. Eu tenho que vir com a pinça toda hora. Ó. Deixo bem limpinho. Soft hair, né? No caso aqui já tá na tampinha. Escovinha. Nossa, gente, olha minha luva toda manchada de corretivo. Sem muita força, para não machucar a pele da cliente. Deixa agir um pouquinho. E depois remove. Tirei a luva, porque minha mão tava suando. Deixa bem sequinho, pra gente vir aplicando o nosso corretivo. Gente, olha que perfeição. Super natural. Ó, eu gosto de passar o dedo assim no pincel, pra ele ficar bem fininho mesmo. Corretivo, vou fazer a mesma mistura, que é esse e esse, né? Vou fazer aqui na minha mão mesmo agora, que eu tirei a luva. Não precisa de muito, tá? Vem passando levemente, contornando só em volta da sobrancelha mesmo. Com cautela. Ó, terminei de passar, vou vir com um pincelzinho, tirei um pouco do excesso da minha mão, venho com um pincelzinho espalhando esse corretivo. Mesmo esquema do outro lado, né, que a gente fez. Ó, passei e venho com o dedo, esparramando. Dando leves batidinhas, pra espalhar bem esse corretivo. E pra finalizar, venho com a escovinha agora, pra deixar os pelos alinhadinhos. E esse é o nosso resultado. Irmãs, então foi esse o vídeo do nosso design personalizado com rena. E eu peço para que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, para você não se esquecer de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nada. E eu vou deixar o meu Instagram também na descrição. Então me segue lá. E se você tem o desejo de se especializar nessa área, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. Dentro dele são mais de 30 aulas e eu vou te ensinar do zero ao avançado com suporte completo e certificado de conclusão. Então, se você deseja se tornar uma profissional muito desejada na sua região, esse curso é para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!